Quero saudar a amada igreja, meus amados irmãos e irmãs, amigos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Mais uma vez, unidos para meditar na palavra do Senhor, essa palavra que tem nos sustentado, que tem nos fortalecido e que tem sido tão preciosa nesses tempos que estamos vivendo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 19 ao 25, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia se aproxima. Palavra de salvação. Oremos. Paizinho querido, nós te agradecemos por essa porção tão preciosa da tua palavra, te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos concede essa oportunidade de estarmos aqui meditando na tua palavra, unidos, Senhor, em tantos lugares diversos, mas com o único propósito de sermos, Senhor, tratados nessa hora pelo teu poder e pela tua graça. Que a tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades e que nós possamos continuar compreendendo a tua vontade para as nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nesses últimos dias eu estava vendo uma pesquisa e que essa pesquisa falava que o primeiro lugar que as pessoas, que a grande maioria das pessoas gostariam de visitar, de estar, depois de que tudo isso passar, eram os templos evangélicos, a igreja, retornar à igreja. E isso me trouxe à memória esse texto de Hebreus, quando ele fala do privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. E a primeira coisa que eu quero trabalhar com você nessa hora, através desse texto, é que o versículo 19 nos diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós precisamos entender que antes de qualquer coisa, não é porque nós não estamos no templo que nós estamos impedidos de congregar e de cultuar e adorar ao Senhor. Porque nós precisamos entender que nós somos templos de Deus, nós somos casas vivas de Deus. Eu e você somos habitação do Espírito Santo de Deus. E o texto nos convida a entrarmos no Santo do Santo, a estarmos no lugar de intimidade, de comunhão, aonde há a manifestação da presença de Deus. Então, o Santíssimo era o lugar onde estava guardada a Arca da Aliança, era o lugar da manifestação da presença de Deus. Então, o texto nos chama para que nós possamos estar na presença do Senhor com ousadia e intrepidez, nos relacionando com Ele, porque Ele nos chama para esse momento de comunhão com Ele. Então, para que eu e você tenhamos comunhão com Deus, não importa se estamos reunidos num templo, mas o que mais importante é nós estarmos na presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ao Jesus se deixar morrer naquela cruz, Ele inaugura um novo caminho para que eu e você tivéssemos livre acesso, comunhão direta com o Senhor. Não há mais barreiras, não há mais obstáculos, não há mais intermediação humana, mas eu e você temos livre acesso à presença do Senhor. O versículo de número 21 diz: E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse grande sacerdote é
quer dizer que Deus é que governa essa casa, Deus é que dirige essa casa. Muitas pessoas estão querendo estar no templo, mas não querem ser templo e não querem ser dirigidas por Deus. Então, mais importante do que estar no templo é ser templo e ser dirigido por Deus. Quando nós dizemos que pertencemos ao Senhor, nós estamos dizendo que a nossa vida tem que ser guiada, tem que estar subordinada à vontade e ao querer de Deus. Nós precisamos nos submeter ao senhorio de Deus. Então, o simples fato de estar dentro de uma igreja não quer dizer que nós somos igreja ou que temos comunhão com Deus, porque o que faz com que nós tenhamos comunhão com Deus é ter uma vida de submissão à vontade de Deus, é deixar que Ele governe, que Ele dirija as nossas vidas. Então eu fico imaginando que muitas pessoas estão querendo estar no templo, mas não querem ser templo, não querem ter as suas vidas governadas por Deus. E isso nós precisamos entender que não é porque nesse momento nós não estamos reunidos que nós deixamos de ser igreja, mas nós somos igreja quando nós permitimos que Deus continue governando e guiando a nossa vida. O versículo de número 22 diz assim: aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O que quer dizer isso? Quando nós somos templo de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, nós não podemos estar na presença de Deus de qualquer forma e de qualquer maneira. E isso é um grande engano para as pessoas, porque elas acham que é apenas entrar por essas portas e pronto. O milagre, o sobrenatural vai acontecer. Para que o sobrenatural, para que o milagre aconteça na minha vida, na sua vida, nós precisamos nos aproximar com sinceridade de coração. Por que eu busco ao Senhor? Porque eu quero estar na presença do Senhor. Por que você quer voltar ao templo? Por que você quer estar na igreja mais uma vez? Só porque você está impedido esse tempo todo? Ou porque você sinceramente reconhece que esse lugar também é o lugar onde há a manifestação de Deus, é o lugar onde você quer fazer a sua declaração pública da sua fé, da sua crença e do seu desejo de servir ao Senhor com integridade de coração. Então, quando nós entramos por essas portas, nós entramos para buscar ao Senhor acima de todas as coisas. O nosso maior objetivo é buscar a Deus e ter um relacionamento com Ele. Por isso eu preciso de um coração sincero, em plena certeza de fé, em plena confiança de que Deus se faz presente neste lugar, mas que Ele também quer se fazer presente na minha vida e que Ele é Senhor sobre a minha vida e que somente Ele tem poder para me salvar. Purificando, tendo o coração purificado e a má consciência. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus, mas a nossa consciência está pesada. Isso é um termo, não é que os antigos usavam muito. Fulano está com a consciência pesada. O que é uma consciência pesada? É quando nós sabemos que estamos agindo, fazendo coisas que são erradas, que desagradam, que não honram, que não glorificam a Deus e nós não tomamos uma atitude de mudar o nosso caminho, de mudar o nosso percurso. Então, nesse tempo todo que nós estamos em quarentena, nos nossos lares, impedidos de estarmos congregando nos templos, nós precisamos entender que não é só voltar ao templo, mas eu preciso, antes de tudo, ter o desejo no meu coração, um desejo sincero de mudar de atitude, de mudar de postura. Não é vir à igreja que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é que
eu sou igreja porque eu tenho uma nova vida, uma nova postura, um novo relacionamento com Deus. Guardamos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardar firme a esperança da fé que professamos. Podemos confiar que Deus cumpre as suas promessas. Então façamos a nossa parte. Você precisa fazer a parte na certeza de que Deus sempre fará a sua parte. Eu preciso confiar em Deus, na certeza de que Ele vai cumprir as suas promessas. Nosso dever é encontrar, encorajar uns aos outros. Por isso que, quando nós lemos o texto, a importância de congregar, de estarmos juntos, é para o encorajamento mútuo uns dos outros. Quando nós estamos juntos, isso faz toda a diferença nas nossas vidas, porque nós temos os testemunhos, nós temos a força que vem do outro, que ao olharmos uns para os outros, para os testemunhos, para a caminhada, para a trajetória uns dos outros, isso nos ajuda a continuarmos firmes, a continuarmos perseverando, confiando, não desanimando, mas buscando cada vez mais a presença de Deus, na certeza que Deus tem agido, não somente na minha vida, mas tem agido na vida do próximo, e que Deus fala através da sua palavra, mas também através dos nossos irmãos, e tudo isso nos ajuda a continuar crendo, a permanecer e a confiar. E por último, o versículo de número 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, o que ele está dizendo? Que o dia se aproxima o dia do juízo final, o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. E nós muitas vezes pensamos assim, esse dia ainda está muito longe, ainda falta muito. Mas se nós olharmos para tudo que tem acontecido à nossa volta nesses últimos anos, nesses últimos tempos, nós vamos perceber que a cada momento que passa, a vinda do Senhor está próxima. Então, nós como igreja, como irmãos e irmãs em Cristo, precisamos não deixar de congregar, não deixar de estar junto, valorizar as oportunidades de estarmos também reunidos enquanto igreja no templo, sabendo que para muitos isso vai ser uma coisa banal. E eu acho muito interessante que as mídias sociais, elas sempre, desde que começaram de uma forma tímida, elas têm trazido cultos, pregações, mensagens, mas nesses dias elas também têm nos ensinado que nós podemos adorar ao Senhor dentro das nossas casas, quando a palavra vem até a nossa casa. Então, é um momento em que nós ouvimos, estamos cercados pela palavra de Deus, porque se você for procurar, tem dias, principalmente para nós metodistas, às terças e quintas, tem várias mensagens de várias igrejas, então você pode escolher, não precisa ser somente a da sua igreja, mas você tem uma infinidade de mensagens. Mas uma coisa que eu percebo nesse tempo, e eu estava até conversando a respeito disso, é que quando a mensagem vai até a minha casa, vai até a sua casa, eu é que escolho a hora e o momento que eu vou ouvir essa palavra. Então, não tiro um tempo específico, mas enquanto eu ouço essa palavra, às vezes eu estou fazendo tantas outras coisas, eu estou envolvida em tantas outras coisas, mas quando eu separo um tempo para ir até o templo, eu estou tirando um momento para que eu tenha comunhão com Deus e com os meus irmãos. Então a palavra de Deus diz que nesses últimos dias, vai ser costume de alguns abandonar, dizer que não há
tanta necessidade de nós nos reunirmos, estarmos congregados, estarmos juntos. Mas eu penso que é nesse momento em que eu deixo tudo para estar na casa do meu Pai, é nesse tempo que eu aprendo, é nesse tempo que eu busco ao Senhor e que não sou interrompida por tantas outras coisas. Por quê? Porque esse é um tempo que eu reservo para me entregar única e exclusivamente à palavra de Deus. Então, fica o alerta. Tem sido tempos difíceis, mas tempos de grandes ensinamentos. A igreja do Senhor Jesus Cristo não será mais a mesma. Não seremos mais a mesma igreja depois dessa pandemia. Nós seremos uma outra igreja. Mas que igreja você quer ser? Então fica o alerta. Seja uma igreja fiel ao Senhor. Seja você a igreja do Senhor. E que Deus nos ajude a permanecer unânimes até a sua volta, até aquele momento em que Ele virá buscar a sua igreja. Vamos orar nesse momento? Paizinho querido, eu quero louvar e glorificar o Teu santo nome pela Tua palavra. Sabemos, Senhor, que temos vivido dias difíceis, Senhor, e eu quero clamar por aquele que nesse momento possa estar passando por alguma situação difícil, enfrentando lutas, dificuldades, enfermidades, problemas de relacionamento. Paizinho querido, quantos estão se sentindo angustiados, depressivos, Senhor, porque o Dia das Mães se aproxima, não poderão estar reunidos, Senhor, enquanto família da fé, família junto, Senhor, naquele ajuntamento que a gente gosta tanto, mas nós te pedimos que nessa hora o Senhor esteja agindo na vida de cada um e nos fazendo entender que aonde quer que nós estejamos, nós somos casa espiritual, que o Senhor quer governar sobre as nossas vidas, que o Senhor quer se fazer presente na nossa caminhada, que o Senhor quer nos revelar a importância e a necessidade de termos a Ti, mas de também termos os nossos irmãos, estarmos juntos, congregando. Paizinho querido, não permita que esse momento que estamos passando tire esse desejo, tire essa vontade de nós de sermos igreja, de permanecermos igreja. Continua, Senhor, trabalhando na vida do Teu povo, sustentando o Teu povo e socorrendo, Senhor, aqueles que precisam de Ti. Nós te agradecemos por esse momento e pela Tua doce presença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero dizer para você que a partir da próxima quinta-feira nós estaremos retornando com o nosso estudo bíblico. Então o pastor Selmo estará trabalhando às quintas-feiras com o estudo bíblico. Que você tenha uma noite abençoada, que Deus esteja com você. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja reunida sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.